discípulos: dê vocês pão para eles comerem. E talvez o mais matemático deles disse assim: Senhor, nós não temos dinheiro e nem onde comprar, e se tivéssemos, seriam 200 dinheiros. Sabe o que é 200 dinheiros? 200 dias de trabalho de um trabalhador mediano da época sem tirar um centavo, guardados, 200 dias de trabalho para comprar pão para aquela gente. Se nós tivéssemos o dinheiro, o Senhor não teria onde comprar, porque não tem uma panificadora agora aberta, lugar para a gente comprar pão para toda essa gente. Mas apareceu alguém que tinha 5 pães e 2 peixinhos, alguém prevenido. O bom é que sempre tem alguém prevenido. Quando a gente pensa que vai passar fome, Deus levanta um prevenido e alimenta toda a multidão para a glória de Deus. E o menino disse: não, eu trouxe minha lancheira, Jesus, está aqui 5 pães e 2 peixinhos. É suficiente. Sabe por quê? Porque o pouco, quando você coloca na mão de Deus, Ele multiplica abundantemente, abundantemente. Jesus fala: então vamos fazer uma coisa, vamos organizar o povo, porque não pense que Deus vai agir na sua vida na desordem, na bagunça, na desorganização. Por que será que Deus não me abençoa? Eu fechei o ano de 2010 no vermelho e eu não sei, não sabe por que está tudo bagunçado, tudo jogado de qualquer jeito, tudo colocado de qualquer jeito, as coisas estão tudo fora de lugar. Onde é que estão as contas entradas, irmão? Não sei. Onde estão as saídas? Não sei também não. Quer que Deus age na bagunça? Deus é um Deus de ordem. Preste atenção como os princípios de Deus são tremendos e eternos. Desde a saída do povo de Israel do deserto para o deserto, a passagem deles, o tempo que eles ficaram, a chegada na terra prometida. Jesus fala assim: então coloca os homens sentados de 100, 150 e 50. Por que, Jesus? Não sei, é porque eu quero organizar. É de 100, 150 e 50. Coloca organizadamente. Agora, Pai, eu sei que sempre meu está aqui, diante de Ti, Senhor. Agora, vocês vão repartir e vão começar a distribuir para a multidão. Eu vejo o dom tremendo aí do repartir sendo ministrado. E aí começa, chama os 12 e vai multiplicando e vai entregando pão e peixe, 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 pão e peixe. Quem ia passar fome agora está comendo um lanche gostoso. Pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Deus quer dar muito pão e peixe para você alimentar a vida nesse tempo ainda. Amém. Aleluia. Como é tremenda a palavra de Deus. Como é tremenda a palavra de Deus. Todo mundo se alimentou, todo mundo, Jesus. Todo mundo está farto de alimento já. Ah, é? Todo mundo está alimentado, todo mundo está alimentado. Então agora, vê se sobrou alguma coisa com alguém. Sobrou alguma coisa, irmão? Sobrou, rapaz, eu não quero. Vai aqui no cesto. Sobrou alguma coisa aqui? Coloca aqui no cesto. Sobrou aí? Sobrou. Então tá. Junta tudo. Vem aqui vocês 12. Como é que foi aí? Jesus, nós estamos com o cesto cheio de pão. Você, Pedro, Tiago, Bartolomeu, vai cada um. Conta os 12. 12 cestos cheios de pedaços. Você não sabe onde Deus vai te levar, querido. Você não chegou a níveis mais excelentes ainda, porque você não entendeu ainda o princípio da multiplicação de Deus. Pode ter uma pergunta na tua cabeça agora: mas por que não sobrou peixe, só sobrou pão? Por que sobrou pão e não sobrou peixe? Sabe por quê? Porque quando o trigo era lançado na terra, ele estava sendo amadurecido para ser colhido, ser processado. Você sabe que a pessoa fazia? Ele chamava o sacerdote. Vem aqui, eu plantei, nasceu bastante, agora está quase na hora da colheita. O sacerdote ia naqueles primeiros molhos de trigo que estavam amadurecidos. Ele abençoava aquela plantação. Eles cortavam um pouco daquele primeiro, a primícia, primeiro que tinha se amadurecido, levava, fazia um pão e levava diante de Deus. Você está entendendo? Levava diante do Senhor. É por isso que sobrou pão e não sobrou peixe, porque o pão estava abençoado, já tinha sido movido diante do Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Vida avivada combina com serviço. E Ele designou cada um para o seu trabalho. Agora olha o que Tiago faz. Tiago nos coloca para pensar. Tem gente que não gosta de pensar. Tiago nos coloca para pensar, porque o texto de Tiago 4,17 diz assim: pensem nisso. Quando a Bíblia fala para a gente pensar em alguma coisa, a gente deve pensar em alguma coisa, refletir. Não é só para a gente ler e achar bonitinhas as letras que estão ali. Mas quando a Bíblia diz assim para vocês: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Se eu ando ansioso, vivo uma vida de ansiedade, se eu vivo uma vida de preocupação, se eu vivo uma vida causando doenças psicossomáticas ao meu corpo, causada por preocupações, eu estou descumprindo o princípio da palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo: não andeis preocupados, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com orações, com agradecimentos, com rogos, com hinos. Então
Então eu tenho que colocar diante do Senhor: Senhor, está vendo o que está acontecendo aí? Esse problema não é meu, esse problema eu transfiro para o Senhor, porque eu não consigo resolver. Já fiz de tudo, não consigo resolver. Agora eu sei que o Senhor consegue, então não fica preocupado com isso. Descansa no Senhor, confia nele e Ele concederá o desejo do teu coração. Tiago fala assim: pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha uma coisinha para pensar durante a semana. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus já te deu a habilidade, te deu o dom, e aí nessa pergunta ainda, do que eu estou fazendo? Se a minha resposta é: eu faço muita coisa, mas no reino de Deus eu estou parado, eu sei fazer, Deus já me deu a habilidade, Ele me deu a condição, então eu tenho que sair dessa situação de inércia, de letargia, de omissão e me colocar em volição. Significa, eu tenho que começar a mover-me diante do Senhor. A palavra de Deus é assim: esforça-te que eu te ajudarei. Quando você começar a se mover, o Espírito de Deus vai te tomar de uma maneira tão tremenda e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Pense nisso, pense nisso. Então vamos para a segunda. Primeiro é o que estou fazendo. Segundo, como estou fazendo? Como estou fazendo? Ah, pastor, eu faço. Então como? Essa é a pergunta, é uma introspecção. Como é que eu tenho feito o que Deus colocou nas minhas mãos para fazer? E aí a Bíblia nos ajuda de novo. O bom é que esse manual é tremendo. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam. Leia comigo. Com toda a sua força. E eu vou ler novamente: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Tem gente que gosta do versículo só até aí. Se pudesse riscar na Bíblia, o resto riscava, porque o restante não chama para responsabilidade. Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, de algumas versões. Façam com toda a sua força, pois, olha o que está dizendo: na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. O tempo de fazer é agora. Diga para a pessoa que está do teu lado: o tempo de fazer é agora. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: e fazer bem feito. Fazer bem feito. Porque o Senhor merece melhor. O Senhor merece melhor. Eu não coloquei aí na projeção, mas deixa eu ler para você Eclesiastes capítulo 11. Se você tiver com a tua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Eclesiastes 11. Deixa eu ler esse texto. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui. Nós estamos falando de como a gente está fazendo, então a Bíblia está nos ajudando. O texto está dizendo: faça com toda a sua força. Sabe o que significa? Com o maior zelo possível, com a maior aptidão possível. Vá ao limite do que você pode fazer. Isso não se aplica apenas para o reino de Deus. Isso aplica para a sua vida secular. Se você está trabalhando como house clean, se você está trabalhando como colocador de piso, seja o melhor colocador de piso que a Geórgia já viu, que os Estados Unidos já viu. Eu tenho certeza que se você for fiel nessa posição, você vai ter uma promoção que não vai vir de homem, vai vir de Deus para a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Não faça como a Cleusa, que saiu jogando a vassoura no chão, derrubando o lustre do cliente, chutando o cachorro dele, desejando que ele morresse. Não, faça bem feito. Sabe que Tiago nos ensina a palavra de Deus? Quando você for fazer alguma atividade, faça como servindo a Deus e não aos homens. Mas pastor, isso está falando do meu estudo, do meu trabalho? Sim, sim. Não tem como separar você espiritual e você aqui na terra. Você é um ser tricotômico e único que Deus fez. A Bíblia diz que nós daremos conta ao Senhor de todas as coisas que fizemos por meio do corpo. Meu Deus, olha o que diz o texto: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. Presta atenção nesse versículo. Quem fica observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado, o vento de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa,
pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha o que a palavra está dizendo. Lança o seu pão sobre as águas. Aquele que olha o vento, aquele que fica olhando para as nuvens, não vai semear, não vai colher. Sabe o que é isso no reino de Deus? Eu fico olhando para a vida da pessoa. Ah, mas aquele irmão ali, olha o jeitão dele. E esse cara é meio diferente, olha o jeito do cabelo dele, ó. Aquele ali, não gostei dessa cor não. E que te interessa se gostou ou não? Ele gostou, deixa ele lá. O cabelo é dele. Ah, mas olha, eu estou achando um comportamento meio estranho daquela pessoa ali. Dê conta da sua vida diante de Deus. A palavra diz: cada um examine a si mesmo. Cada um examine a si mesmo. Cada um examine a si mesmo. Você pode abençoar, ministrar, motivar, dar a mão, ajudar, orar, aconselhar, faça. Se não, feche a sua boca e cuide da sua vida. É difícil notificar, eu sei. Essa hora é mais fácil de falar: ai, não devia ter vindo na igreja hoje. Devia ter sido pela internet, pelo menos eu tinha a faculdade de desligar. Vou mudar, eu vou colocar lá em outro canal, do que me é. Vou mudar de canal, estava passando aqui nervoso hoje, não. Eu tenho que transmitir o que o Espírito de Deus está colocando no meu coração, para mim e para você. Para mim e para você. Então faça com excelência aquilo que você for fazer em nome do Senhor. Como eu estou fazendo? Pastor, eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou trabalhando nesse ministério. Pastor, mas não tem o que eu fazer aqui. Mentira sua. Para com isso. Não tem lugar para mim. Tem lugar para você sim. Eu me lembro, mais de 3 anos atrás, quando o Brother Hall veio na igreja pela primeira vez, foi trazido pela irmã Lei. Brother Hall, veterano da Segunda Guerra, tinha, não vou falar a idade dele, tá? Ele já é maior, então não vou falar. Mas ele não liga, eu vou dizer, né? Ele tinha 81 anos naquele tempo. Já está com 84, 3 anos com a gente. Ó, estou desatualizado, 85, está aí. E ele chegou e disse assim, a Leila convidou ele a vir à igreja, o Espírito de Deus tocou no coração dele. Sabe qual é o testemunho dele? Ele era desviado desde os 14 anos. Ele tinha tido uma decepção, uma situação que aconteceu com ele, saiu dos caminhos do Senhor, foi para a guerra, foi prisioneiro de guerra, esse homem é um herói. Você sabia disso? Você já procurou conversar com ele, saber quem é a pessoa que está do seu lado, quem é o irmão que está perto de você? Eu me lembro de um retiro que os meninos ficaram do lado dele, citando as datas, os meninos que estavam na high school e na escola média, falando das datas, e ele ia dizendo: nessa batalha eu tive, nessa eu tive, aqui eu fui prisioneiro, tal, e compartilhando com os meninos. E ele até disse para mim: esse menino é inteligente, ele sabe a história, porque ele está estudando, e estava compartilhando com ele. Mas sabe o que aconteceu naquele dia, quando ele veio à casa de Deus? Foi um convite simples, que a irmã fez para ele. Quando ele chega na casa de Deus, o Espírito de Deus falou para ele: você deve voltar aos caminhos do Senhor, e aqui é a tua casa espiritual. Amém. E aí ele falou: Leila, queria falar com o pastor. Mas não, vamos conversar. Pastor, olha a simplicidade dele. Cabe eu aqui nessa igreja? Eu disse: cabe. Porque eu vejo muitos jovens, cabe você aqui, é um lugar perfeito para você. Sabe por quê? Porque no reino de Deus cabe todo mundo. Jesus nunca viveu excluindo ninguém, não. Ele sempre incluiu as pessoas. Só ficaram de fora aqueles que não quiseram fazer parte. Só os que não quiseram fazer parte livremente. Vai haver de tudo que tem. Era um desafio, gente.